slide não ficou muito bom, confesso para vocês. Bem, então, hoje nós vamos falar, né, sobre um elemento muito importante na nossa responsabilidade civil, novamente extracontratual subjetiva, tá? Esse elemento, diferentemente da culpa, ele é presente tanto na responsabilidade civil objetiva quanto na responsabilidade civil subjetiva. Então, o buraco aqui é mais embaixo, bem mais embaixo, e a responsabilidade é ainda maior, tá? O nosso nexo causal ele pode ser visto como o terceiro ou segundo pressuposto da responsabilidade civil, tendo em vista que, como eu coloquei para vocês, conduta culposa pode ser vista somente como um elemento, a gente fez uma dicotomia, porque a conduta, como a gente colocou, aquele ato é uma coisa própria, e a culpa é uma segunda coisa própria, então, quando se soma culpa com conduta, aí sim nós temos a conduta culposa. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma precisa da outra, tá? Para a nossa responsabilidade civil. E agora nós vamos falar do nosso nexo causal. O nosso nexo causal ele tem uma importância fundamental, sobretudo porque a gente vai verificar o estabelecimento de limites indenizatórios em relação a este dano causado por um eventual agente, tá? Então, a gente vai chegar à conclusão que somente será indenizado aquele dano que foi uma consequência de um ato ilícito, tá? Se aquele dano não foi consequência do ato ilícito, salvo aquela exceção que eu coloquei para vocês, lá em relação, por exemplo, ao exercício regular do direito, algo nesse sentido, estado de necessidade, que é uma colocação que o ato passa a ser lícito, mas mesmo assim, graças ao princípio da reparação integral, ele tem que ser indenizado, né? E aí pode entrar com uma ação de regresso, que lá sempre é bom lembrar aquele caso, mas nós temos, principalmente agora, como regra que somente responsabilizaremos aquele agente que foi responsável pelo dano. Então, o dano é uma consequência do ato ilícito. Beleza? Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês, no slide, como vocês podem observar, que o nosso nexo causal é o nosso elemento imaterial, virtual, espiritual da responsabilidade civil. Por quê? Porque é uma noção, né, é um conceito que parece ser extremamente fácil no primeiro momento, mas na prática isso é muito complicado. Porque, de fato, parece que existe uma fumaça. Todo mundo sabe que é nexo causal, mas se você perguntar, ninguém vai saber. É igual explicar o tempo, né? Não tem aquela história, pergunte-me sobre o tempo, que eu sei, mas não me pergunte como explicar o tempo. Aqui é a mesma questão, mas aqui a gente vai enfrentar, a gente vai tentar explicar o que seria esse nexo causal, tá? Mas, de fato, é um elemento abstrato, é um elemento virtual, é um elemento espiritual da nossa responsabilidade civil, tá? Muitas das pessoas, Caio Mário, por exemplo, ele vai colocar essa perplexidade em algumas frases bem interessantes dentro do livro dele, né? E ele vai enxergar como o tema mais delicado da responsabilidade civil o nexo causal, e é o tema mais difícil de ser determinado, tá? Então, por isso que antes da gente colocar aqui, eu queria tentar determinar uma tentativa de conceituação sobre o que seria esse nexo causal, tá? Vamos lá. E lembrando, nexo causal também é um termo muito além do próprio direito, né? Nós temos efeitos na natureza, em ciências naturais, física, causa e efeito, enfim, que tem uma ligação direta aqui para nós também, tá? Então vamos começar aqui. O professor Flávio Tartucci ele vai falar para nós, dentro de uma frase muito objetiva, né, que o nexo causal é a relação de causa e efeito existente entre a conduta do agente e o dano causado. Conduta do agente e o dano causado. Aqui ele não está falando de conduta culposa. A dicotomia vai aparecer lá, tá? Na responsabilidade civil subjetiva e na responsabilidade civil objetiva. Mas é uma conduta de determinado agente, e essa conduta de determinado agente é a nossa chamada conduta culposa. Perfeito? Deixa eu só ver aqui, porque apitou um negócio no meu ouvido. Beleza. Então, a professora Maria Helena Diniz, ela traz a seguinte lição, né? 1. Filosofia do direito. Então, a relação entre uma causa e um efeito,
a qualidade de produzir esse efeito, o princípio e razão do qual os efeitos se ligam às causas. Dentro da filosofia do direito, o nexo causal tem essa direção. Já no direito civil e no direito penal, aparece para nós como um dos elementos indispensáveis para a configuração do ilícito ou do delito, pois as responsabilidades civil e penal não poderão existir sem a relação ou o nexo de causalidade entre o dano ou o resultado e o comportamento do agente. Deveras considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, é a causa que gerou aquele resultado, tá? Caio Mário da Silva Pereira. Para que se concretize, claro, nexo de causalidade, né? Para que se concretize a responsabilidade, é indispensável que se estabeleça uma interligação entre a ofensa, a norma e o prejuízo sofrido, de tal modo que se possa afirmar ter havido dano porque o agente procedeu contra o direito. Então, quando nós começamos a enxergar essa tal de responsabilidade, dessa tal nexo causal, nós começamos a nos deparar com uma situação interessante. Por quê? Porque aparece para nós, de fato, uma ligação, uma inter-relação, uma coisa muito imbricada entre dois elementos importantíssimos, que é a nossa conduta, beleza? E o dano, tá? Então, o nosso nexo causal, ele será a ponte entre a conduta e o dano, como eu já comentei com vocês aí nas outras aulas, tá? Deixa eu só abrir aqui um negócio, só um minuto. Então, o professor Carlos Roberto Gonçalves ele vai falar que o nexo causal é uma relação necessária entre o fato incriminado e o prejuízo. E é necessário que se torne absolutamente certo que, sem esse fato, o prejuízo não poderia ter lugar. Então, nós temos aqui pontos muito interessantes, né? Conceituações muito interessantes que traduzem para nós, efetivamente, essa ligação entre um ato, uma tomada de decisão desse agente e o dano. Então, seria essa ponte. Silvio de Salvenosa, para a gente finalizar aqui as tentativas de construção conceituais, ele fala para nós que é o liame que une a conduta, do agente, né, ao dano. É por meio do exame da relação causal que se conclui que se foi o causador do dano. Então, trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva, e aqui vocês precisam prestar atenção, né? A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará um nexo causal. Então, se a vítima que experimentou um dano não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida. Então, aqui nós temos um ponto muito interessante, perfeito? Se não descobrir quem que foi esse agente que causou esse dano, ou seja, essa ponte que se relaciona o nexo de causalidade com o dano, a causa e o dano, o ato e o dano, não existe a possibilidade de esse agente ser responsabilizado, tá? Eu gosto muito desse desenho aqui. Um desenho muito simples, mas que traduz muito a ideia que nós estamos querendo tentar passar aqui para vocês, tá? Por quê? Porque é o seguinte, quando nós analisamos ali, dentro do conceito físico, né, em relação ao nexo de causalidade, a gente vai definir que a causa seria um ponto de partida de uma dedução em que o fenômeno, né, será o ponto final. Então, a causa é um ponto de iniciativa da conduta do agente, para nós aqui da responsabilidade civil, e o ponto final é o dano, aquele dano causado, perfeito? Então, dentro da tentativa de esclarecer esse conceito do que seria esse nexo de causalidade, o professor Flávio Tartucci ele traz aqui um desenho para nós, um símbolo, melhor dizendo, né, que tenta
traduzir o nosso nexo de causalidade como o que ele denomina de cano virtual. Esse cano, essa ponte, nada mais vai fazer do que ligar a conduta desse agente ao dano causado por esse mesmo agente, perfeito? Então, é claro que nós temos que esse nexo causal seria, então, aquilo que a gente pode enxergar aqui, um fio, um ponto de partida da conduta, que se tem com a conduta, e o ponto final, dentro do conceito físico que eu coloquei para vocês, o dano. Então, são duas coisas separadas que elas se ligam a partir do momento em que nós temos presente esse cano virtual, que é o nosso nexo de causalidade. Perfeito? E é nítido que, como eu coloquei para vocês, que independentemente se a responsabilidade civil seja subjetiva, que é o que a gente está tratando aqui, ou a nossa responsabilidade civil é objetiva, deixa eu só permitir aqui, é nítido que não pode existir uma responsabilização desse agente se não existir nexo de causalidade. Então, como foi colocado ali para vocês, dentro dessa conceituação posta do Silvio de Sal Venosa, é nítido que a responsabilidade objetiva vai dispensar o elemento culpa em tudo que a gente já tratou aqui. Perfeito? Mas nunca ela vai dispensar o nexo de causalidade. Sem nexo de causalidade com que vai ligar a conduta e o dano, nós teremos elementos separados. Perfeito? Porque imagina, se não houvesse nexo causal, você está dirigindo um carro aqui, do lado direito, a pessoa do seu lado esquerdo está dirigindo outro carro e bate no carro que está na frente dela. A sua conduta de dirigir do lado direito não foi o causador daquele dano, daquele acidente, mas sim a conduta da pessoa do lado esquerdo. Então, por mais besta que possa parecer, pode ser uma visão simplista, como eu coloquei, é um termo muito que todo mundo imagina o que é, mas é muito difícil a gente conseguir colocar em conceituações em relação a isso. Mas se nós não tivéssemos o nexo causal, a pessoa que teve o carro que teve o carro que bateram, que foi a pessoa no caso do seu lado, ela poderia entrar com uma ação contra você. Mas como? Você estava tendo a mesma conduta do que determinada pessoa. Só que essa pessoa causou esse dano. E esse dano foi causado dentro desse cano virtual, que nada mais é do que o nosso nexo de causalidade. Perfeito? Então, seguindo aqui, eu vou tentar colocar para vocês elementos, né, formadores do nexo de causalidade para nós aqui da nossa responsabilidade civil, tá? Bem, para a gente entender essa questão dos elementos formadores, a gente vai fazer uma dicotomia entre a diferença do nexo de causalidade para a responsabilidade civil subjetiva e para a nossa responsabilidade civil objetiva, tá? Então vamos começar pela responsabilidade civil subjetiva, perfeito? Na responsabilidade civil subjetiva, esse cano virtual, esse nexo causal, essa ponte entre a conduta e o dano, será formado por aquilo que nós estudamos na aula passada, nós demos o nome de culpa lato sensu. Então, é nítido que a culpa lato sensu vai ser o elemento que nós vamos encontrar ali entre a conduta humana e o dano. Então, a culpa lato sensu é o que vai formar esse nexo de causalidade para nós. Perfeito? Por isso que nós, dentro do âmbito da responsabilidade civil subjetiva, nós falamos de conduta culposa. E é nítido que quando nós falamos de culpa aqui, nós estamos falando de culpa lato sensu. Culpa lato sensu, sentido genérico, isso tem que estar na ponta da língua de vocês, é a nossa culpa stricto sensu, negligência, imprudência, imperícia, mais o elemento dolo, tá? Desrespeito a um dever pré-existente, seja esse dever pré-existente decorrente da lei, do contrato ou do senso comum. Beleza? Então, para nós, dentro dos próprios ensinamentos do professor Caio Mário, ele coloca para nós que nessa relação causal pode estar sempre presente o fator da vontade humana. Ou pode não estar. Isso será irrelevante. Por quê? Como eu coloquei também na aula passada, o importante para nós na responsabilidade civil é determinar
que o dano foi causado pela culpa de eventual sujeito, independentemente do grau de culpa. O grau de culpa vai ser importante para a gente fazer ali aquela ideia de diminuição da indenização, enfim, algo nesse sentido. Mas o que importa para nós é determinar que o dano foi causado pela culpa do agente, tá? Coloco para vocês um exemplo. Um acidente de trânsito em que a conduta de dirigir causa um dano patrimonial a outrem pela colisão dos veículos. Nesse caso, o nexo é formado pelo dolo ou pela culpa do agente, desde que em ação própria tal elemento seja comprovado pela vítima. Como nós estamos em sede de responsabilidade civil subjetiva, tá? Em sede de paridade de armas, ou seja, entre sujeitos, pessoas físicas que possuem a mesma instrução, a mesma possibilidade de prova, etc., o nexo é formado pelo dolo ou pela culpa do agente, desde que em ação própria tal elemento seja comprovado pela vítima. Então, necessariamente, existe a necessidade de se comprovar conduta culposa, nexo de causalidade e dano. Perfeito? Muita gente coloca lá nas petições, é lindo, nexo causal. Aí você vai ler nexo causal, capítulo de petição inicial, e você constata que não tem absolutamente nada falando sobre nexo causal. Está falando de culpa, está falando de conduta, está falando de dano, mas nexo causal, difícil. Difícil. Por quê? Porque é o nosso elemento, como eu coloquei para vocês, imaterial. É o nosso elemento virtual. É algo que é muito difícil de ser determinado. Beleza? Ponto. E vírgula. Responsabilidade civil objetiva. Para nós, na responsabilidade civil objetiva, o nexo é construído pela lei que vai qualificar essa conduta ou por uma atividade de risco pelo autor do dano. Então, nossa responsabilidade objetiva ou ela é decorrente da lei ou é vista como uma atividade de risco desempenhado pelo autor do dano. Então, teoria do risco. Foi aquilo que eu já coloquei para vocês, a gente vai se aprofundar muito em relação à responsabilidade civil objetiva, mas o nexo de causalidade é construído pela lei, que vai qualificar essa conduta do agente, ou por uma atividade do risco, de risco, melhor dizendo. Esse é o ensinamento exposto no parágrafo único do artigo 927 do nosso Código Civil. Lembrando, vamos abrir aqui o Código Civil. Qual artigo, professor? Parágrafo único, 927. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa nos casos específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Decorre da lei ou por essa atividade de risco em relação aos direitos de outrem. Beleza? Tranquilo. Então, vamos avançar aqui. Bem, como eu coloquei para vocês, a nossa chamada responsabilidade civil, desculpa, o nosso nexo causal, é algo que parece ser simples, à primeira vista. Só que olha isso que eu coloquei no quadro para vocês. Olha o tanto de nome que aparece aí para nós, tanto de teoria. Por quê? Porque um dos pontos mais difíceis da nossa responsabilidade civil é saber quais danos podem ser considerados causados por um determinado fato. Novamente, um dos pontos mais complicados da nossa responsabilidade civil é enxergar quais danos poderão ser imputados por determinado fato. Beleza? Então, não necessariamente vai ser fácil da gente atribuir um fato para um dano. Ou que aquele fato foi o gerador daquele dano. Por quê? Porque nós temos
às vezes, um único fato que vai gerar inúmeros danos. Às vezes a gente tem um dano que a gente não consegue identificar qual foi o fato causador desse dano. Então, nós temos um exemplo, só para a gente começar a instigar vocês. Vamos imaginar que alguém está lá dentro do seu veículo, olha como é que nossa responsabilidade civil gosta de tragédia, né? Tem uma pessoa dentro do lado do seu veículo, e essa pessoa fica extremamente ferida entre a lataria de um veículo dentro de um acidente de trânsito. Então, ela fica muito grave entre a lataria de um veículo. Então, outra pessoa vai lá e tenta socorrer e consegue retirar essa pessoa no mesmo momento em que o carro se incendeia. Então, a pessoa está presa, uma pessoa vai lá, tenta resgatar e o carro pega fogo. E essa pessoa que tentou resgatar também tem queimaduras, né? Tem ferimentos ali em decorrência de queimaduras. Então, ambos são deslocados para o hospital e vão lá e recebem um tratamento durante determinado tempo, tá? E durante determinado tempo, um deles acaba tendo uma infecção hospitalar e quando ele recebe a tão esperada alta, ele se torna totalmente capacitado ali para trabalhar em razão do acidente somado ali à infecção hospitalar. Vamos imaginar piorar a situação, né? Que, em decorrência desse acidente, um desses agentes aí impediu de fazer o negócio da vida dele. Estava lá para assinar um contrato milionário e não assinou em decorrência desse acidente. Ou pior ainda, que quando a esposa foi comunicada que esse marido tinha sofrido um acidente de trânsito, ela teve um ataque cardíaco e acabou morrendo. Ou mesmo que essa pessoa fosse um artista, estava indo para uma apresentação e também foi impossibilitado de se apresentar. Então, assim, a gente pode afirmar um ponto, e aqui a gente tem que entender isso, que nenhum desses danos, assinar o contrato da vida, ficar impossibilitado para trabalhar, morte da esposa, esse ator que iria se apresentar dentro de uma peça teatral e não conseguiu se apresentar, nenhum desses danos poderia ter acontecido se não tivesse o acidente. A grande questão é, quem que é o responsável por esse acidente? E pior, o responsável por esse acidente, ele responderia por todos os danos? Então imagina, a pessoa que bateu no carro, que o cara ficou preso na lateria, e que o cara foi resgatar, e deu tudo isso, esse cara que causou o acidente, ele vai responder por todos esses danos ou não? Então, nós precisamos entender as teorias do nexo de causalidade para a gente tentar responder esse tipo de pergunta, tá? E aqui aparece uma das partes mais importantes da responsabilidade civil, que são as teorias referentes ao nexo de causalidade. Ô, professor. Como eu coloquei para vocês aqui, nós temos uma visão que nós podemos chamar de tradicional. Ô, professor. E a tradicional, ela é mais do que suficiente para nós da graduação. E essa visão tradicional, ela apresenta três teorias. A teoria da equivalência das condições ou histórico dos antecedentes, que é a nossa chamada teoria sine qua non. 2, teoria da causalidade adequada, que fica o spoiler, que essa é a nossa teoria, para a nossa responsabilidade civil. Ponto. 3, a teoria do dano direto e imediato, mas nós temos alguns autores, sobretudo Gisela Sampaio da Cruz, nós temos aqui, e eu utilizei ele como exemplo, Pablo Malheiros da Cunha Frota, que trouxe dentro de uma tese de doutorado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12 teorias que nós podemos chamar de teorias humanas, mais 2 teorias que nós podemos chamar de teorias anglo-saxônicas. 14 teorias de nexo de causalidade. Mas imagina,
Se eu falar tudo isso daí, vocês vão sair da responsabilidade civil e falar, meu Deus, nunca mais quero ouvir falar sobre isso. Então a gente reduz essas tantas teorias nas três principais, não desconsiderando as outras. Elas são importantes, cada uma tem a sua fundamentação. Se vocês quiserem se aprofundar nisso, eu sugiro a obra do professor Flávio Tartucci, Responsabilidade Civil. Não é manual, não é, das obrigações da responsabilidade civil, é uma obra dele específica sobre responsabilidade civil. Nessa obra ele enfrenta essas 14 teorias de forma bem sintética, bem simples, bem objetiva, que dá para todos e todas compreenderem sem grandes dificuldades. Mas, novamente, aqui eu vou me apegar a essas três principais teorias, que é a teoria sine qua non, causalidade adequada, teoria do dano direto e imediato. E a gente tem uma subteoria, tá? Professor, e se no caso desses acidentes fosse com uma empresa de transporte de viagem, independente de culpa, a responsabilidade civil é da empresa? Vamos chegar lá, a gente vai chegar lá. Dentro da responsabilidade civil de transporte, nós temos uma série de consequências e regras específicas, tá? Eu vou antecipar um pouco, mas responsabilidade civil decorrente de transporte, sobretudo de viagem, é uma responsabilidade que nós chamamos de resultado. Precisa entregar essa pessoa no destino que ela contratou essa viagem. E se não entrega, é uma atividade do risco desenvolvida por essa empresa. Sendo uma atividade do risco desenvolvida por essa empresa, se ocorre algum acidente em decorrência de um ato ilícito perpetrado por essa empresa, ela responde por tudo, tá? Só que a gente vai chegar lá. Não vamos com calma. Vamos falar primeiro da nosso eixo de causalidade, sobretudo aqui para a nossa responsabilidade civil subjetiva. A gente vai ter uma aula específica sobre responsabilidade civil dos transportadores, tá? Que frete é uma coisa, transporte de pessoa é uma coisa, ou seja, transporte de coisa é uma coisa, transporte de pessoa é outra coisa, cada um tem sua regra, transporte aéreo tem uma regra, transporte terrestre tem uma regra, enfim, ferroviário tem outra regra. Então, assim, a gente vai chegar lá, tá, José? Fique tranquilo, mas, basicamente, aí nós estaremos diante de uma responsabilidade civil objetiva, então responderia independentemente de culpa. Beleza? Então, vamos lá. Não, sossegado. Sei. Bateu dúvida, manda aí que a gente tenta dar um spoiler, mas sem antecipar muito, tá? Porque senão tem as peculiaridades, a gente vai trabalhar tudo com muita calma, beleza? Então vamos lá. Deixa eu voltar. Vamos começar pela primeira teoria, que é a nossa famosa teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou a nossa chamada teoria sine qua non. Eu tenho, como eu comentei com vocês, eu tenho um canal no YouTube lá, foi uma forma que eu aproveitei, já que eu estava gravando as aulas, falei, vou jogar tudo no meu canal e vou publicizar o conteúdo, né? E essa aula da teoria da equivalência dos antecedentes causais é a aula mais vista no meu canal. Não sei se é porque os penalistas acessam, não sei por qual motivo, mas essa teoria ela foi desenvolvida lá em 1860 por Maximiliano von Bury, e depois ela foi lá, vamos dizer, lapidada por outros grandes doutrinadores, e querendo ou não, ela vai ser um marco aqui para nós, no nosso nexo causal. Por quê? Porque ela vai instaurar, ela vai colocar na história o paradigma que a gente chama de paradigma condicionalístico, tá? Que vai ser o fundamento para a nossa responsabilidade, seja no âmbito penal, seja no nosso âmbito civil, até meados do século XX. Então, é a teoria que dá um pontapé inicial, que coloca a importância do nosso nexo causal, e a gente vai entender por que isso, porque dentro da teoria dos antecedentes causais, ele começou a fazer uma lapidação e uma distinção sobre aquela diferenciação entre causa e condição, tá? O que é a diferença de causa e condição? Para nós, a condição será todo fato ali que está na origem do dano. Gente, a gente está fazendo um recorte da teoria da equivalência dos antecedentes causais, tá? Então, condição é todo fato que está na origem do dano. Já a nossa causa, e aqui que está o ponto de dicotomia, é toda a condição que é determinante para a produção do resultado. Então, o que nós estamos aqui? Que, dentro de um processo, o Poder Judiciário terá que relacionar todas as nossas condições ligadas ao evento para fazer uma verificação de qual ou quais delas, de forma verdadeira, são as causas que interligam o dano ao agente.
Eu vou instaurar um exemplo aqui para vocês. Esse exemplo vai nos acompanhar na nossa aula de hoje. Nossa aula está passando muito rápido, isso está me preocupando muito. Mas vamos lá. Pottier. Esse exemplo vem do Pottier, tá? Ele coloca para nós o seguinte, que uma pessoa, um fazendeiro, ele vai vender uma vaca. Eu gosto dessas teorias porque elas são muito dramáticas, os exemplos são maravilhosos. Então, um fazendeiro, vamos colocar lá, o Lucas é o fazendeiro aqui da nossa sala, e o Lucas vai vender ali uma vaca para o vizinho Caio. Só que o Lucas sabe que essa vaca está doente, que ela tem uma moléstia lá infecciosa. Caso ele venda, ele sabe que a tendência de transmitir para as outras vacas de Caio é extremamente elevada. Mas, sem Caio saber disso, ele vai lá e coloca essa vaca que ele adquiriu de Lucas com as outras 100 vacas que ele possui. A vaca de Lucas gera um contágio nas outras 100 e todas as vaquinhas morrem. Então, 101 vacas morrem, tá? O Caio, sem a possibilidade de oferir renda por causa das vacas, ele não consegue ali retirar o lucro de pastagem, não consegue, enfim, nada nesse sentido, e o Caio vai lá e tem um prejuízo na safra do ano inteiro. Perdeu a safra do ano inteiro. Então, ele não tem o lucro da safra, perfeito? Perdeu todas as vacas, pegou um financiamento bancário porque tinha que pagar ali a plantação, que é muito comum, vocês sabem bem disso. Perdeu vaca, perdeu financiamento, perdeu a plantação. Como ele pegou um empréstimo com o banco, ele hipotecou a fazenda. Não tem o que pagar, a fazenda vai para a praça, vai para a asta pública. Caio entra em depressão, fica extremamente nervoso, sofre um AVC e depois comete suicídio. Trágico. Então, eu pergunto para vocês, pelo que Lucas seria responsabilizado? Por uma vaca, que foi a vaca que ele vendeu, pelas 100 vacas que morreram, mais a vaca que ele vendeu, pelas 101 vacas que ele vendeu, mais a plantação que Caio perdeu, as 101 vacas, a plantação, mais em relação ao empréstimo que ele tomou, que hipotecou e levou essa fazenda à pasta pública, mais a morte de Caio. O que vocês acham? É que eu queria ouvir a opinião de vocês. Sempre assim, gente, não tem. A gente vai trabalhar com as teorias, eu estou fazendo a diferenciação de cada teoria. Se nós aplicássemos a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou seja, a nossa teoria sine qua non, qual que seria a resposta para este caso? Alguém tem alguma ideia? Somente da vaca que ele vendeu. Uma boa opinião. Alguém mais? Às vezes eu tenho medo de estar falando aqui, pelo menos o Zé está prestando atenção aí. De todas as vacas, o Paulo coloca. Uma boa. Vamos colocar aqui esse slide que eu coloquei para vocês. A nossa teoria da equivalência dos antecedentes causais coloca para nós que não existe distinção entre a causa, ou seja, aquilo de que uma coisa depende quanto à existência, e condição, o que permite a causa produzir seus efeitos positivos ou negativos. Então, se existem várias condições que concorrem o mesmo resultado, todas têm o mesmo valor, a mesma relevância, todas se equivalem. Quando eu fiz a diferenciação entre causa e condição, enfim, nessa primeira parte da nossa explicação, aqui vai estar a chave para a nossa resposta. Por quê? Se não existe distinção entre causa e condição, várias condições, ou seja, vários resultados que concorrer, aliás, várias condições que concorrem para vários resultados, todas elas possuem o mesmo valor para nós.
Então, se todas possuem o mesmo valor, todas as condições se equivalem. Então, tanto faz para nós verificarmos a maior ou a menor distância entre essa conduta de Lucas e os efeitos que essa conduta de Lucas causou. Por quê? Porque toda condição vai se converter em uma causa. Então, por mais remota que seja, ou seja, lá na morte do Caio, que é a parte mais longa, quando vocês colocarem ali o pontapé, lembra do nosso, da nossa ponte, né? Do nosso, enfim, da nossa ligação entre conduta e dano. Conduta do agente lá longe da morte de Caio. Para a nossa teoria dos equivalentes, desculpa, para a nossa teoria sine qua non, nós temos que tanto faz. Por quê? Porque nós temos um comportamento sine qua non do resultado. Então, a conduta de Lucas vai ingressar em toda a cadeia, toda a consequência que gerou um evento lesivo, tá? Então, Lucas, dentro dessa teoria, que é a nossa teoria da equivalência dos antecedentes causais, ele seria responsável por absolutamente tudo. Desde a vaca que ele vendeu, pela morte das 100 vacas, pela perda da safra, por tudo, pela morte do tudo, absolutamente tudo, tá? Então, dentro desse exemplo é fácil. A teoria sine qua non, ela é aplicada lá no nosso direito penal, porque ela faz menção dentro, o nosso Código Penal faz menção a essa teoria lá no artigo 13, tá? E outra coisa, a gente tem que fazer uma dicotomia, novamente, entre direito penal e direito civil, que vai, para nós, dentro do direito civil, nós temos uma cláusula geral de responsabilidade, que é o nosso artigo 927, que a gente já trabalhou um pouco, tá? E o direito penal, ele vai ter um filtro que nós enxergamos, que é um filtro da tipicidade. Então, como a gente tem um filtro da tipicidade, esse filtro acaba retirando vários efeitos que são efeitos da teoria dos antecedentes causais, tá? Aqui se nós aplicássemos essa teoria de forma indistinta no nosso direito civil, nós teríamos um problema muito grande. Então, lembra aquele exemplo que provavelmente a professora de direito penal colocou para vocês? A pessoa, o fabricante da arma, fabricante da bala. Então, vai lá, acontece aquele negócio, vai para o mercado paralelo, no mercado paralelo, o agente compra aquela arma, vai lá, dispara, pá, matou o cara. A gente pode responsabilizar o fabricante da arma? Não. Por quê? Porque nós vamos exigir o dolo lá no nosso direito penal, na maioria da parte dos casos. Já aqui para o nosso direito civil, não. Então, se nós colocássemos a teoria dos antecedentes causais, da equivalência dos antecedentes causais, aqui para a nossa responsabilidade civil, nós teríamos um problema muito grande, tá? Porque mesmo na seara penal, nós temos ali uma superveniência da causa. A gente vai estudar com causa, mas é uma superveniência da causa que é independente. Dentro do parágrafo 1º desse mesmo artigo 13, ele vai excluir a incidência da teoria sine qua non. Então, lá no nosso direito penal, nós temos os nossos filtros. E aqui no nosso direito civil, a gente vai constatar que nós não aplicamos isso. Por quê? Porque imagina, geraria uma coisa ad eterno, ad infinitum. Porque vamos colocar, daí o Caio morre, aí a esposa do Caio, aí ela entra em depressão, morre também, aí a família morre. Seria uma escala infinita, tá? Então, é nítido que essa teoria, para nós, geraria uma coisa anárquica, geraria uma coisa que geraria um resultado totalmente exorbitante. Foi uma venda de vaca que resultou na desgraça de tudo e vai ser responsabilizado por tudo. Então, na verdade, nós temos que fazer aqui um limite em relação a isso, tá? É muito interessante, um caso que vem lá do Tribunal de Justiça de Goiás. E vocês falam, pô, esse negócio aí não aplica aqui, quero um exemplo prático, não vai ter a vaca. Por mais que tenha muitos exemplos assim, tá? Tem um cara que foi descontar um cheque num banco, tá? E aí o cara foi lá descontar o cheque, insuficiência de fundo, né? Não tem lá dinheiro para pagar o cheque, beleza. E quem falou que o dinheiro, que não tinha crédito para pagar esse cheque, foi um funcionário lá do banco. Mas esse mesmo funcionário, ele acabou informando para o cara, e aí que foi o ponto, que
Esse devedor tinha uma outra conta. E essa outra conta tinha toda a grana lá. E essa grana era mais do que suficiente para pagar o valor do débito. O que aconteceu? É triste isso daí, eu estou dando risada, mas é lamentável, tá? Violência no nosso país é uma coisa, bem, chega aos absurdos, né? Então, o que aconteceu? O cara estava informado pelo funcionário do banco, pelo preposto do banco, que não deveria ter passado essa informação confidencial. O credor foi lá na casa do devedor e falou: cara, me paga aí. Teve uma discussão e aconteceu o assassinato do devedor. Então, o cara foi cobrar, o credor começou uma discussão com o devedor, o cara matou o devedor. O que aconteceu? O banco responde ou não responde nesse caso? Uma informação confidencial desse banco aí que passou. Ele responde ou não responde? O que vocês acham? Será que essa informação foi a causa da morte do cara? Ou a causa da morte do cara foi a porra do disparo? O que vocês acham? Acho que sim. É bom que ache. Acho que não. É sim. Se o cara não soubesse da outra conta, não teria acontecido. Interessante. Esse é um ponto, o José. Esse é um ponto. E aqui você já está pegando a parada. Olha o trecho aqui, eu peguei esse trecho aqui para vocês. Deixa eu até. Aspas. Superior Tribunal de Justiça. Esse caso aconteceu em Goiás, chegou no STJ. Aspas. A responsabilidade civil decorre do concreto e efetivo nexo causal entre o ato e o evento danoso, não colhendo procedência o entendimento sufragado pelo Tribunal Estadual, um apoio indiscutível à teoria da equivalência das causas antecedentes, no sentido de que o banco é culpado pela morte do esposo e pai dos autores. Ou seja, os filhos do devedor entrou com ação, tá? Contra o banco. Então, TJ de Goiás, pelo que a gente está entendendo aqui, eles aplicaram a teoria da equivalência dos antecedentes causais, que é a nossa teoria que a gente está estudando aqui, nossa primeira teoria. Então, aplicou lá. STJ vem e fala, no sentido de que o banco é culpado pela morte do esposo e pai dos autores, assassinado por credor que, obtendo de gerente da agência do réu informação sigilosa sobre a existência de saldo em conta corrente pessoal suficiente ao pagamento da dívida, terminou por assassinar o devedor ante a recusa em pagar o valor do cheque por ele emitido contra conta empresarial sem fundos, tá? Então, é nítido que aqui, o que aconteceu? O TJ de Goiás aplicou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, responsabilizou o banco, só que veio o STJ e falou, nananina não, nananina não. O banco vai ser responsabilizado, até pode ser responsabilizado, mas pelo quê? Pelo vazamento de informação sigilosa, nunca pelo homicídio. A não ser que se aplicasse essa teoria, que é a nossa primeira teoria que a gente está estudando aqui, tá? Então, é nítido que nós temos aqui um afastamento da teoria sine qua non, por quê? Porque geraria uma coisa anárquica no nosso sistema. Beleza? Geraria uma coisa ad eterno, uma imputação ad eterno dos efeitos danosos em relação a essa conduta do agente. Então, aqui, para nós, no nosso direito civil, essa teoria vai ser deixada de lado, tá? Então, o banco responde pelo vazamento das informações sigilosas, mas pelo homicídio, não. STJ, tá? Esse julgado foi em 2009. Depois, se quiser que eu passe a emenda dele lá, o acordo, enfim. Beleza. Então, fechamos ali a primeira teoria. E agora a gente vira a página, tá? Deixa tudo que a gente estudou para lá. E agora a gente vai falar da teoria da causalidade adequada. E atenção aqui. Se vocês não estavam, quem não estava prestando atenção na primeira, tem que prestar atenção nessa daqui. Por quê? Porque para nós, essa teoria vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque a condição, ela
vai se converter na causa quando? Quando na nossa análise do caso concreto, a gente perceber que aquele resultado, aquele dano, corresponde ao curso normal das coisas. É aquela condição, aquela causa, que aquela condição se decorreu pelo curso normal das coisas. Então, aquele dano que determinada vítima experimenta é uma consequência absolutamente normal, absolutamente previsível. A previsibilidade aparecendo aqui de novo, falei que essa palavra era importante, à luz da experiência. Então, assim, dentro da análise do caso concreto, a gente vai ver, pô, era isso que ia acontecer mesmo. Experiência. Sendo a consequência natural daquilo que aconteceria, aquilo que aconteceria, a gente tem uma teoria, que é a nossa teoria da causalidade adequada, baseada, assim, a estrutura dela é na probabilidade de um eventual dano, tá? Vamos lá. Vamos voltar no exemplo aqui do Lucas, com o Caio, das vacas lá. Na teoria da equivalência dos antecedentes causais, Lucas responderia por absolutamente tudo, tá? E aqui? Curso natural das coisas. Até onde Lucas responderia? Esse caso vai chegar lá, vamos imaginar, para Bianca, magistrada, né? Titular da Vara Civil de Cornélio Procópio. E ela vai analisar esse caso aqui, dentro de um plano abstrato, dentro da experiência, que é comum aos magistrados, isso está na lei de introdução das normas do direito brasileiro, então não tem nenhum segredo falar disso daqui para vocês. E dentro dessa análise, ela vai fazer um caráter retrospectivo para fazer um outro caráter prospectivo, né? Então, primeiro ela retroage para verificar toda essa situação, para depois ali fazer a caracterização do dano, tá? Então, ela vai analisar nada mais, nada menos do que aquilo que a gente pode denominar de curso natural das coisas. Então, todas as vezes que determinado indivíduo, como o Lucas, vende, a Bianca até caiu da sala, ficou com medo aí do exemplo, caiu da sala. Tem que chamar o juiz substituto agora. Então, o juiz substituto é o Antônio. A Bianca voltou, Antônio. Agora a Bianca voltou a ser titular. Então, curso natural das coisas, né? Segundo as regras comuns, dentro da experiência de Bianca, a morte de 100 animais, a perda da safra, o suicídio, todas essas consequências, né? Qual que é o juízo de probabilidade que isso aconteceria em decorrência dessa única e singela venda desse boi infectado? Se ela chegar numa conclusão de que essa relação de causa e efeito é totalmente extraordinária dentro do mundo real, dentro do cotidiano, a causa, que seria a nossa própria venda da vaca, não será tida como a causa adequada para toda a cadeia, para todo o evento danoso, tá? E aí ela chegaria a essa questão e julgaria a causa improcedente, tá? Por quê? Porque ela iria concluir que essa relação de causa, a venda da vaca e o efeito, tudo isso que aconteceu, a morte das 100 vacas, morte do cara por suicídio, perda da safra, tudo isso são circunstâncias especiais, que são muito além da própria causa da vaca. Mas calma aí, tá? Vocês vão falar, pô, mas aí é muita injustiça, né? Essa teoria que você está falando que vai aplicar aqui no Brasil é a pior teoria possível, porque a gente nunca tem como responsabilizar, então. Vou falar para vocês que no nosso Código Civil a gente não tem nenhum artigo que vai falar especificamente sobre essa teoria, tá? Mas no nosso Código de Processo Civil nós temos o artigo 375
Vamos abrir o Código de Processo Civil, CPC. Quem diria aqui que a gente pegaria o CPC hoje? Ó? Artigo 375. Vamos lá. 375. O juiz, a Bianca, aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. O que esse artigo quer dizer para nós? Esse 375, esse daqui é um dos artigos mais da hora do CPC. Que, dentro de uma regra de pessoa, uma pessoa concursada, que passa por provas e títulos, passa por exames, passa, enfim, que essa pessoa, esse ente, essa pessoa que tem um grande poder de colocar ali a vontade do Estado, né, de sentença, de determinações judiciais, é uma pessoa que está dentro de um recorte de sociedade, tempo e espaço, e que essas regras de observação desse agente, magistrado e magistrada, vão conseguir denotar o que é algo normal e algo que é anormal. O que um evento geraria e que esse evento talvez não geraria. Então, aqui aparece previsibilidade e evitabilidade do dano. É previsível? Até que ponto é previsível que essa conduta desse agente geraria aquele dano? Mas essa visão de previsibilidade e evitabilidade, aqui para a nossa teoria da causalidade adequada, tem que ser afastada. Por quê? Porque nós não estamos falando aqui de culpa. Essa coisa de previsível, de imprevisível, a gente vai deixar lá para culpa. Aqui a gente não vai falar nada disso, tá? Por quê? Porque a gente vai tentar verificar qual que foi a causa mais adequada. E aí está o nome, né? Qual que foi a causa mais adequada que gerou esse resultado? Qual que foi a causa que mais se encaixa em decorrência desse evento danoso? Então vamos colocar novamente o exemplo da vaca, mas dentro dessa releitura que eu coloquei aqui para vocês, afastando a ideia de previsibilidade e evitabilidade, que afastaria qualquer possibilidade de reparação. Vamos lá. Então, é nítido um ponto, que quando Caio adquire de Lucas uma vaca e Caio possui 100 vacas, todo mundo aqui dessa sala iria responder. Se Lucas não informou que Caio, que essa vaca estava com uma moléstia infecciosa, o que ele ia fazer? Ia colocar a vaca junto com as outras 100 vacas. Perfeito? É algo natural. É algo que a regra da experiência vai falar para nós. Por que diabos o Caio não iria colocar uma vaca com as outras 100 vacas? Pelo curso natural. Ah, é uma vaca, sei lá, um cavalo quatermilha. Eu não estou falando disso. Estou falando de, assim, um mesmo animal que é adquirido, essa pessoa tem outros 100 animais. Qual que é a consequência? Pegar essa vaca e colocar junto com o rebanho, né? Então, é típico que essa conduta, colocar essa vaca com as 100 vacas, é algo natural. E também é totalmente possível a gente enxergarmos que se uma vaca, e a naturalidade é acrescentar essa vaca com as outras 100 vacas, e essas 100 vacas morrerem, e que com a morte dessas 101 vacas vai existir a perda da safra, é muito fácil, e é fácil, a gente supor que essa perda da safra não pode ser vista como uma consequência extraordinária, uma consequência muito além do dano, uma consequência muito, sabe, que seria incapaz de qualquer pessoa enxergar. Por quê? Porque a gente tem um pequeno agricultor que compra uma vaca, põe as 100 vacas lá, 101 vacas, 101 vacas morrem, ele perde toda a safra. Beleza, isso é previsível. Só que hipotecar a fazenda em detrimento de um financiamento, e esse financiamento
não ter sido adimplido em decorrência da perda da safra, isso é extraordinário ou é comum? Eu vou falar para vocês que isso pode ser visto como comum. Por quê? Porque se esse cara tivesse uma organização financeira, uma boa gestão da sua fazenda, talvez não necessariamente ele teria perdido essa fazenda que foi hipotecada. Por quê? Porque a morte dessas vacas, que gerou a perda da safra de forma efetiva, e isso todos nós concordamos, é uma causa. Só que a perda da fazenda pode ser vista como uma segunda causa. Qual que seria essa segunda causa? A falta de administração. E é claro que tem uma cooperação do primeiro ato, mas se esse fazendeiro, se Caio tivesse preparado melhor, se ele tivesse de fato ter feito uma boa gestão e etc., é claro que ele não perderia essa fazenda. E ele não perdendo essa fazenda, provavelmente ele não teria cometido suicídio. Então, é nítido que a perda da propriedade, a interação, o suicídio todo, está muito longe. Está muito longe de ser adequado à causa que foi a venda da vaca. Então, nós podemos dizer que o Lucas, ele poderia até ser, assim, o nosso causador desses danos, né? Poderia falar que ele seria um responsável, né, por esses danos. Só que a gente não poderia falar que ele foi o agente real desses danos. Por quê? Porque nós temos uma ideia de interrupção do nexo causal. A interrupção do nexo causal vai se dar onde? A partir do momento que eventos externos e eventos completamente autônomos em relação à própria venda da vaca, que vai propiciar a nossa quebra da relação de causalidade entre a venda do animal e todos os eventos subsequentes à perda da safra. Então, pelo que Lucas responderia? Por essa venda dessa vaca doente, por essas 100 vacas que morreram e pela perda da safra, tá? É uma primeira série causal. Nós temos uma segunda série causal que vai interromper os desdobramentos dessa primeira série causal, que foi a venda do animal. Essa segunda série causal, ela ocorre em decorrência da desorganização pessoal da vítima. Da desorganização pessoal, dentro do nosso exemplo, do Caio, que foi totalmente incapaz ali de gerir as questões financeiras da fazenda. Foi uma má administração que gerou uma arrematação dentro de uma praça pública, de uma asta pública, dessa fazenda que foi hipotecada. E o que é importante para nós? Que fique provado por A mais B que o segundo fato, que é a nossa má administração, a nossa má gestão financeira, tenha gerado consequências de forma totalmente independente. Então, dentro da instrução probatória, será o ofendido, nosso exemplo, o Caio, que terá que provar o nexo causal entre a conduta do agente e o dano causado. E vai caber também ao suposto ofensor, que aqui no nosso exemplo seria o Lucas, excluir essa relação de causalidade pela via da interrupção do nexo causal, demonstrando então que houve uma substituição da primeira série, que foi a venda da vaca, até a perda da safra, pela segunda, ou seja, a má gestão financeira de Caio. Beleza? Você está dando para ir, então? Então, assim, nós temos a teoria da causalidade adequada, que a nossa palavra-chave é adequação. Por quê? Porque para ser considerado causa, o antecedente terá que ser não só necessário, mas também adequado à produção do resultado. O que foi adequado para a perda da safra? A venda da vaca que gerou todas essas consequências. Mas falar que a perda da fazenda se deu em decorrência da venda da vaca não seria a questão mais adequada. A questão mais adequada, dentro desse exemplo que eu coloquei para vocês,
seria a má gestão financeira dessa fazenda, tá? Gente, como eu coloquei aqui, existe um problema. É nítido que a nossa teoria da causalidade adequada, ela não está imune, ela não está blindada de críticas. Tá? Por quê? Porque é muito comum que uma pessoa seja responsabilizada dentro do nosso âmbito civil por uma probabilidade, ou seja, por uma ideia comum de um comportamento, só que esse comportamento não vai gerar uma certeza em relação ao dano, tá? Então, nós temos uma crítica do professor Gustavo Tepedino, que é um professor que eu sempre costumo trazer para vocês, que ele vai falar o seguinte, deixa eu abrir aqui. Resultados exagerados e imprecisos, estabelecendo o nexo de causalidade entre todas as possíveis causas de um evento danoso e os resultados efetivamente produzidos, por se equivalerem ou por serem abstratamente adequadas a produzi-los, ainda que todo e qualquer resultado danoso seja sempre e necessariamente produzido por uma causa imediata, engendrada e condicionada pelas circunstâncias específicas do caso concreto. Então, nós temos aqui uma crítica, que é uma crítica que a gente vai trazer uma ideia de probabilidade, e trazendo uma ideia de probabilidade, tem casos que vai dar problema. Perfeito? Tem casos que vai dar problema. Só que aqui, por exemplo, eu coloco a lição de Antunes Varela, que vai tentar colocar algumas delimitações sobre esse tema. Ele fala, ó, não basta que o fato tenha sido inconcreto, ou seja, essa condição sine qua non do prejuízo. É preciso ainda que esse fato constitua no plano abstrato, uma causa adequada do dano. Então, se alguém retém ilicitamente uma pessoa que se aprestava para tomar certo avião e teve, afinal, de pegar um outro que caiu e provocou a morte de todos os passageiros, enquanto o primeiro chegou sem incidente ao aeroporto de destino, não se poderá considerar a retenção ilícita do indivíduo como causa do dano ocorrido. Por quê? Porque o abstrato não era a adequada a produzir tal efeito. Então, embora se possa asseverar que este, nas condições em que se verificou, não se teria dado se não fora o fato ilícito. Então, a ideia fundamental da doutrina é a de que só há uma relação de causalidade adequada entre o fato e dano quando o ato ilícito praticado pelo agente seja de molde a provocar o dano sofrido pela vítima, segundo o curso normal das coisas e a experiência comum da vida. Experiência comum da vida é um elemento subjetivo, e sendo elemento subjetivo, é sim passível de crítica, e a gente vai criticar sim, então, tô nem aí. Qual teoria nós adotamos no nosso direito brasileiro? Teoria da causalidade adequada, tá? Aqui eu coloco a Guilherme Dias, coloco Caio Mário, quanto à teoria da equivalência das condições predominam na esfera penal, com toda a questão da tipicidade, a tipicidade que eu já coloquei, a causalidade adequada é prevalecente na órbita civil. Depois vocês leem aí a lição do Caio Mário, tá? Bem, para a gente colocar uma outra teoria, nós temos a nossa conhecida teoria do dano da causalidade direta e imediata e uma subteoria que é a subteoria da necessariedade, tá? Aqui eu não quero me aprofundar de forma muito grande, assim, mas aqui nós teríamos um artigo muito importante do nosso Código Civil, que é o artigo 403, que eu destaco para vocês, ó. Ainda que na execução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Então, aqui nós temos, assim, uma flechada e o resultado dessa flechada. É direto, imediato. Não tem nada de imediato. A gente não vai falar de o que é causa mais adequada. Aqui não estou nem aí. Foi isso, causou, então toma. Então é indenização. Então, é nítido que nesse exemplo do 403, do nosso Código Civil, nós temos aqui, primeiro, quando eu estou falando de inexecução que resulta perda, a gente está falando de responsabilidade contratual. Como eu falei para vocês, tem coisa da responsabilidade contratual que a gente vai emprestar para nossa responsabilidade extracontratual, tá? Beleza? Então, se nós pegássemos esse artigo, esse disposto do 403, e levássemos da forma literal, o que nós chegaríamos em consequência? Que todas as condições postas só seriam consideradas de forma eficiente para o dano aquela que tiver um liame direto
e imediato. Então, todos os outros danos, os eventuais outros danos que aconteceriam de forma direta e imediata, seriam afastados, tá? Desculpa, indiretos e imediatos seriam afastados. Então, por exemplo, no caso da vaca, o que será que ficaria aqui, né? Então, no caso da vaca, isso seria muito fácil da gente responder. Se na teoria dos equivalentes dos antecedentes causais a gente responderia por tudo, na teoria da causalidade adequada a gente responderia até onde foi de fato a causa adequada para esses danos, ou seja, até a perda da safra, da venda até a perda da safra. Aqui, o que nós teríamos? Nós teríamos o seguinte, que de todas essas consequências que foram decorrentes da alienação da venda dessa vaca doente, voltei. Foi mal aí, piscou a luz aqui, acabou. Tá piscando muita luz aqui no escritório, aqui na minha casa também, perto da minha casa aqui, tudo na rua, tá piscando um monte. Eu moro do lado da minha casa, então é complicado. Bem, então falando aqui da nossa teoria da causa imediata, né, e direta, dentro desse exemplo da vaca, o Lucas responderia somente pela venda dessa vaca doente, tá? Então nós temos aqui também um ponto muito sério, muito rígido em relação a isso, beleza? Para a gente já caminhar para o nosso final da aula de hoje, eu queria falar para vocês exemplos, tá? Primeiro, eu coloquei para vocês que a teoria da causalidade adequada, ela é aplicável aqui no nosso Brasil, sobretudo no ponto de vista da maioria, tá? Então, é a teoria aplicável aqui para nós. E o leading case que colocou a aplicação da teoria da causalidade adequada dentro do Supremo Tribunal Federal aconteceu há muito tempo, mais de 20 anos, tá? E é proveniente de um caso que aconteceu aqui no Paraná. Vocês estão me ouvindo bem? Eu voltei aqui, estou falando, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Só dá um sim aí no chat, por favor. Obrigado. Então, o lead case que veio aqui do Paraná, que aconteceu o seguinte, um cara fugiu da cadeia e ficou lá 20 anos. Eu vou até tirar aqui o slide, tá? Esse cara fugiu da cadeia e ficou lá 20 anos foragido. Beleza?
20 anos foragido e tal. E o que aconteceu? Passados esses 20 anos, esse cara praticou um roubo novo, né? E as vítimas desse roubo entrou com uma ação contra o Estado, pedindo uma indenização. Por quê? O cara foragido da cadeia, pô. Se ele tivesse preso, ele não teria me roubado ou furtado, enfim. Chegou para o STF isso daí. O que o STF fez? Ele afastou o nexo de causalidade do Estado, tá? Só entrou contra o Estado, lembre-se disso. Considerando que esse dano causado foi um dano imediato, foi um dano indireto, perfeito? Por quê? Porque o dano ele foi decorrente do assalto de uma quadrilha, dentro desse caso, de que participou uma das pessoas lá, que era um foragido, e esse foragido não foi o efeito necessário, vamos dizer assim, da omissão da autoridade pública que gerou essa causa de fuga dele e, principalmente, que gerou esse roubo, tá? Então, o STF, ele fez uma interrupção do nexo de causalidade, afastando a responsabilidade do Estado. Por quê? Porque, na visão do STF, a causa que melhor se adequava a este dano, e, portanto, o nexo de causalidade, na verdade, não seria a omissão do Estado que deixou esse indivíduo fugir, mas sim a formação da quadrilha. Ela considerou, o STF considerou, melhor dizendo, que esse dano decorrente do roubo, desse assalto, não foi necessário em relação à omissão do Estado, mas sim em circunstâncias que são circunstâncias supervenientes que abriram uma segunda cadeia causal, que foi a formação da quadrilha e o planejamento desse roubo. Então, essas foram com causas que romperam o nexo de causalidade. E a prescrição? Bem, aqui nós temos um outro ponto, né? Porque, na verdade, a prescrição não é atingida aqui. Por quê? Porque as pessoas entraram com a ação a partir do momento ali do roubo. A prescrição vai correr do roubo até ajuizamento da ação. Não tem nada a ver o ajuizamento da ação com a pessoa foragida. O prazo prescricional, vamos colocar, começou a partir do roubo. E eles entraram. Quanto à prescrição, não tem problema. A questão é nexo de causalidade aqui. Contra o Estado. Entraram contra o Estado. Alegando que o Estado foi omisso, porque deixou uma das pessoas que estavam envolvidas no assalto fugirem da cadeia. Então não foi, assim, o ato não ocorreu, assim, o prazo de prescrição não aconteceu lá da época da fuga, mas sim a partir da época do roubo, né? Então, foi esse o caso, tá? Tipo, o cara fugiu da cadeia, ficou 20 anos na rua, depois de 20 anos resolveu fazer um novo roubo. Fez um novo roubo, a quadrilha foi presa, e aí se descobriu que um desses elementos era uma pessoa que estava foragida há 20 anos. E aí o que a pessoa fez? Entrou contra o Estado. E aí afastou-se a responsabilidade do Estado por ausência de nexo de causalidade. Por quê? Porque houve com causa superveniente, que foi a formação da quadrilha e crimes pré-determinados, crimes que foram ali trabalhados para gerar ali essa responsabilização. Então, aqui é um exemplo muito nítido desse afastamento da conduta do agente em relação ao dano. Tá? Então, não existe uma conduta, a omissão do Estado, no caso, e o dano. Por quê? Porque, na verdade, nós tivemos uma segunda cadeia causal, que é uma cadeia subsequente, que foi a formação da quadrilha, que foi a nossa vamos dizer assim, nossa organização, né, para efetuar esse crime, que foi, de fato, a causa que melhor se adequou ao dano. Então, não foi a omissão do Estado que foi a causa mais adequada para o dano. Não. Sim, foi a formação de quadrilha e o planejamento desse furto, tá? Desse roubo, melhor dizendo. Então, por isso que se aplica a teoria da causalidade adequada. Se nós aplicássemos a nossa teoria sine qua non, nossa primeira teoria, o Estado seria responsável. Se nós aplicássemos a nossa última teoria estudada, o Estado não seria responsável. Quem seria responsável era só os criminosos.
Então, aqui nós conseguimos também chegar à aplicação dessas três teorias, tá? Além disso, sendo bem breve aqui, eu quero colocar um outro caso para vocês, que é o nosso caso, desculpa, da Mineral Star. O que é este caso aqui? Vamos pegar aqui rapidinho. Teve um navio que chamava Mineral Star, que veio lá dos Estados Unidos. E esse navio ele foi lá, passou pelo Caribe sempre bem legal, destruiu esse navio. E esse navio tinha 45 mil toneladas de carvão mineral, tá? Então nós tínhamos um navio de 45 mil toneladas de carvão mineral, que estava vindo dos Estados Unidos, sofreu lá um monte de avaria em decorrência de tempestade do Mar do Caribe. Ele chegou em Fortaleza, Ceará. Esse navio, ele tinha 2 rombos gigantescos na sua proa ali, tá? E ali entrava muita água nessas duas partes que estavam quebradas, né? Entrava muita água, muita água, muita água, e tinha o porão primeiro e o porão segundo estava totalmente inundado praticamente, tá? E ele não tinha navegação, ele não tinha condição para navegar. Por quê? Porque esse navio, ele necessariamente tinha que ser retirado e ele precisava ser rebocado até a proa de Vitória, até o porto de Vitória, no Espírito Santo, e de lá, do Espírito Santo, e até o Rio de Janeiro, que de fato era o lugar onde era o destino final deste navio, tá? O que aconteceu? Ele chegou lá no Rio de Janeiro, e por ausência de documentação, por ausência de documentos que comprovavam a segurança para esse navio atracar ali nesse porto, que era o porto de Sebetiba, esse navio ele ficou ali à deriva no mar. Então, enquanto ele ficava ali à deriva, o que aconteceu? Veio uma outra tempestade ali na Baía de Angra dos Reis, né, no Rio de Janeiro, e deu ali mais prejuízo para este navio. Então, por exemplo, a casa de máquinas desse navio ficou totalmente prejudicado, todas essas questões ficaram, assim, a situação do navio, que já era crítica, foi piorada. Então, o negócio ficou tão perigoso, vamos colocar assim, que esse navio, né, ele conseguiu encalhar dentro de uma enseada das Palmas na Ilha Grande. Por quê? Porque se ele não conseguisse encalhar lá, ocorreria um naufrágio desse barco, né? Então, o que aconteceu? Esse navio tinha 45 mil toneladas de carvão, isso é bom lembrar. Imagina a possibilidade de poluição ambiental que isso poderia causar. Ele não conseguia ir para um estaleiro para fazer reparação. Ele não conseguia fazer absolutamente nada. Mas, depois de muito tempo, chegou lá numa conclusão, numa solução, ele conseguiu ser rebocado até o estaleiro e ele foi reparado. Então, nós tínhamos um navio, saiu dos Estados Unidos, muita tempestade no Caribe, chegou em Fortaleza, precisou ser rebocado até Vitória, para daí de Vitória ir para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, não conseguiu atracar, porque não tinha condições de segurança para atracar, a autoridade portuária não autorizou, ficou na Baía de Angra uma noite, veio uma outra tempestade, piorou ainda mais a situação desse navio. Esse navio ficou quase naufragado, não naufragou somente porque ele conseguiu fincar dentro de Ilha Grande, e depois de muito tempo ele foi levado ali para um estaleiro que conseguiu, enfim, reparar os danos causados por desse navio. O que aconteceu? A empresa do navio, o proprietário do navio, entrou com uma ação de indenização contra a companhia de administração do porto, pleiteando ali ressarcimento. Mas pelo quê? Não foi só pelos danos ocorridos na Baía de Angra, que ocorreu na noite posterior ali da negativa, mas por todas as despesas, todos os reparos, manutenção, as equipes que fizeram esse resgate, né, navio de reboque, os fretes que foram perdidos em relação a
essas 45 mil toneladas, porque essa embarcação ficou 10 meses parada, 10 meses parada dentro de uma ilha. Tudo bem, ilha grande, né? Mas ficou, assim, o risco que isso tinha. E aí, o que aconteceu? Foi ajuizada a ação. Segundo a Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que aconteceu? O desembargador Laelson Mário entendeu que a causa adequada dos danos, cuja reparação era reclamada na ação, não foi a recusa das autoridades portuárias em permitir a imediata atracação do navio, mas sim as avarias que sofreram no Mar do Caribe. Tanto assim que teve que vir rebocado de popa, porque de proa a água penetrava no navio, desde o porto de Fortaleza. Não fossem essas avarias, a recusa em permitir a atracação e mesmo a tempestade que se seguiu, nada teriam acarretado. Então, é comum os navios em todos os portos do mundo aguardarem ao largo a sua vez de atracar, e nem por isso as empresas que administram as docas podem ser responsabilizadas por prejuízos causados às embarcações de eventuais tempestades e outros fenômenos da natureza ocorridos enquanto aguardam, todos determinados por causas absolutamente independentes e decorrências da força maior. Então, na noite do temporal aqui na Baía de Sebetiba, né, vários outros navios também estavam lá. E nem todos não, nenhum sofreu o que a Mineral Star sofreu. Então, é nítido que aqui nós temos a causa adequada para este dano ocorrido. Qual que foi a causa adequada? Foi a negativa da administração portuária? Não. Foi a chuva que veio lá do Caribe, as tempestades lá do Caribe, que impediram que esse navio chegasse no Rio de Janeiro com as condições de segurança, e por isso foi afastada a responsabilidade do porto. Perfeito? Gente, muito obrigado. Na aula que vem a gente fala de concausa, outros exemplos, vou tentar trabalhar muitos exemplos com vocês. Coloquem o nome no chat, por favor. Se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto, coloquem lá. Eu peço desculpas para o Lucas, para o Caio, que eu utilizei bastante o exemplo deles, Bianca também. Zé, obrigado pela interação. E qualquer dúvida, mandem para mim. Foi um prazer, viu? Fiquem bem, espero que tenham conseguido entender. Estou à disposição. Obrigado, Paulo.